A finalidade desta atualização é fornecer esclarecimentos do artigo sobre as bolhas de céu à população de superfície. Primeiramente, as 6 fases de uma transição de fase serão explicadas mais detalhadamente. Cada uma dessas fases é um estágio completo de um processo de ascensão planetária e estima-se que dure de alguns meses a alguns anos. Isto é o mais próximo que chegarão de uma resposta às suas perguntas sobre quando acontecerá o evento. Neste blog, a primeira fase da transição de fase é chamada de fase de interface de evaporação. Esta fase começou em 2012 e terminou em 21 de janeiro de 2019. Esta fase significa que o fluxo térmico, em nosso caso de energia do Sol central galáctico, é administrado à interface, no nosso caso a superfície do planeta, criando uma corrente de convecção acima da superfície da interface. Isso equivale ao despertar de a população de superfície entre 2012 e 2019. A segunda fase da transição de fase é chamada de fase de condensação da bolha. Esta fase começou em 21 de janeiro de 2019 que, agora, está em andamento. Nesta fase, muito fluxo térmico está sendo administrado à superfície, de modo a permitir uma transição pura da fase da água líquida, sociedade matricial, em vapor d'água, sociedade galáctica, em algumas áreas extremamente pequenas e isoladas na superfície do planeta. Durante esta fase de condensação da bolha, bolhas de céu emergem, remodelam e se reorganizam em plena conformidade com o modelo Zing. Durante esta fase, as bolhas de céu, lenta e progressivamente se tornam maiores e com menos entropia, na medida em que a sociedade matricial circunvizinha, progressivamente se torna mais instável e com mais entropia. Esta, precisamente, é a razão pela qual algumas pessoas são orientadas a prestarem menos atenção às politicagens diárias externas e mais atenção ao crescimento espiritual interior. A terceira fase da transição de fase é chamada fase de elevação da bolha. Nesta fase, o fluxo térmico do Sol central galáctico sobe exponencialmente, com cada vez mais bolhas de céu se formando ativamente, consequente desmoronamento da sociedade matricial, também, de forma ativa, até o fluxo térmico atingir seus picos no momento do evento. O evento é o momento do fluxo térmico crítico, quando a sociedade matricial desmorona, o contato é feito, os elementos entrópicos da velha sociedade são rapidamente removidos e, então, entramos na quarta fase. A quarta fase é chamada de fase de ebulição de película instável. As bolhas de céu são conectadas entre si na superfície do planeta numa rede de película instável, dando forma à espinha dorsal da nova sociedade. Embora a sociedade, propriamente, como um todo seja instável, está processando, integrando e se estabilizando. Ilhas de luz estão sendo totalmente formadas com contato ativo. A quinta fase é chamada de fase de ebulição de película estável. Na superfície do planeta, as ilhas de luz se transformam em zonas ativas de conversão-inversão, através da quais, individual e grupalmente, o processo de ascensão acontece. A primeira onda da ascensão, com os milhares de pessoas ascendentes, acontece. Algumas delas voltam à superfície como seres ascendidos e preparam a segunda onda de ascensão, com centenas de milhares de pessoas ascendentes. Em conclusão a esta fase, algumas dessas pessoas retornam à superfície e preparam a população superficial para a terceira onda. Durante a quinta fase, a população de superfície integra plenamente novas tecnologias avançadas e é curada de forma suficiente para aceitar a luz como um todo. A sexta fase é chamada de fase final do flash. A transição de fase está completa. O Sol central galáctico aciona um evento solar e o deslocamento polar planetário. Milhões de pessoas ascendem na terceira onda e o resto da humanidade é evacuada da superfície do planeta para a frota galáctica que os transportará para um planeta adequado no aglomerado estelar das Pleiades.
que se tornará o novo lar para o restante da humanidade que não se elevou. Neste momento, a superfície do planeta será atingida por um tsunami que lavará e limpará o planeta. As únicas áreas não afetadas serão as ilhas de luz, povoadas por seres estelares avançados, muitos deles sendo vocês. Então, a nova Atlântida está sendo construída sobre a nova Terra. Agora, que estão de posse de uma maior compreensão do plano geral, ele pode ser liberado com segurança, uma vez que as forças da luz concluíram a construção de uma base subterrânea no norte de Taiwan, capaz de aceitar 3 bilhões de pessoas. Bases semelhantes, todavia menores, estão sendo construídas num determinado local da Europa Central e outra num determinado local, na América do Sul, havendo outra planejada para a África. Estas bases podem ser usadas como opções de evacuação. Necessário que entendam que, o que conseguimos em 21 de janeiro foi enorme. As bolhas de céu são os primeiros sinais de uma realidade totalmente nova pertencente ao novo ciclo cósmico. Ao se alinharem com a luz, suas vidas se tornarão cada vez mais fáceis. Sempre que se concentrarem no velho mundo desmoronando, as coisas novamente pioram. Agora, o tempo não favorece aos viciados em informações. Favorece as pessoas que tomam suas vidas em suas próprias mãos. Seja qual for sua situação de vida atual, podem transformá-la em algo muito melhor em poucos anos ou menos, se realmente trabalharem dedicadamente nele, independentemente do momento do evento. Reações infantis e comentários a alguns aspectos de meu artigo precedente foram previstas, esperadas e contornadas. A missão continua. Além disso, algumas pessoas não têm absolutamente nenhuma ideia do que estão falando, quando reagem sobre as mensagens codificadas do movimento de resistência, divulgando coisas sem sentido, na internet e em vídeos obscuros do YouTube. Estas informações estão tão além de seus níveis de compreensão, como a mecânica quântica está acima do nível de compreensão médio de um macaco rhesus. Os pleiadianos estão monitorando ativamente, avaliando e incentivando o progresso do despertar da parte mais consciente da população superficial e enviando energia destacada, no entanto, amorosa para todos os outros. Apenas 30 minutos antes de nossa meditação em massa, Senjazi providenciou um flash de um meteorito impactando na Lua. O astrônomo que detectou o flash teve a intuição de que aquele seria o momento e preparou os telescópios com a devida antecedência. Este foi um incerto sinal de Senjazi, cujo significado ainda não pode ser revelado para a população de superfície. Deixe-me apenas dizer que poucos dias depois, o GSSAP, Geosynchronous Space Situational Awareness Program, Programa Espacial de Alerta Situacional Geossíncrono, foi forçado a reorganizar as órbitas de seus satélites de vigilância como uma resposta à atividade da frota pleiadiana. A resistência comunicou que todas as informações sobre bombas Topples, agora, confidenciais a nível preto profundo, a única coisa que pode ser dito é que tais bombas ainda não estão sendo removidas ainda, todavia, estão perdendo gradualmente seus poderes. A resistência, também, informou que a maioria das pessoas que se voluntariaram para os protocolos de entrada estão longe de estarem prontas e certos artigos e oficinas sobre a dinâmica social serão liberados para a população de superfície para aumentar estes preparativos. Estes, também, serão liberados para o preparo das pessoas para a criação e expansão das bolhas de céu e ilhas de luz. A primeira será a Oficina de Família de Almas, que terá lugar em Budapeste, Hungria, nos dias 16 e 17 de março. Todos são mais que bem-vindos para se juntarem a nós. A Hungria é um dos mais importantes vórtices da deusa no planeta, desde a criação de Lingiel e das culturas neolíticas da deusa de Tiza. Durante a preparação para a oficina, estes pilares da luz apareceram na Hungria. A deusa Unidade está chegando, Vitória da Luz.